Floresta do Terror. Depois que tudo foi dito e feito, e os representantes voltaram correndo para trazer sua tribo para se juntar a Shindai, eles tiveram um pouco de tempo livre. A primeira pergunta, claro, veio daqueles que se renderam. Eles poderiam enterrar adequadamente seus mortos. Não foi uma pergunta inesperada, mas também da qual Shindai não tinha certeza. Ele e sua esposa abordaram Aura e Mare sobre o assunto. Eles se entregaram a nós, agora são nosso povo, e querem enterrar seus mortos. Você tem alguma objeção? Ele perguntou. Aura pensou por um momento, e olhou para Mare. Ele parecia ansioso como sempre, e não deu nenhuma opinião. Diga-me, ela disse, olhando para Shindai e Shava. A próxima tribo mais fraca, eles responderão de forma eficaz a uma olhada nesta floresta. Podemos conseguir mais uma rendição com ela? Ela perguntou pragmaticamente. Particularmente, Shindai suspeitava que fosse possível. Uma exibição como essa era um nível de sede de sangue que normalmente não era encontrado nas planícies. Entre isso e o poder demonstrado pelos gêmeos, ele pensou que poderia funcionar novamente. No entanto, quando ele olhou para Shava, ela balançou levemente a cabeça. Ele olhou de volta para Aura. Sinto muito, mas não, provavelmente não. Mesmo que acontecesse, acho que isso poderia semear a rebelião mais tarde, e acho que deduzo que seu mestre gosta que as coisas sejam ordenadas. Estou errado? Ele perguntou. Foi a coisa certa a dizer. Não, o rei feiticeiro gosta de coisas tranquilas e ordeiras. Mare disse. Sim, ele gosta. Aura disse coçando a cabeça e batendo o pé. Que pena também. Suponho que eles deveriam ir em frente e descartá-los adequadamente agora. Mas eu realmente esperava conseguir pelo menos mais um resultado vindo disso, por todo o trabalho que acabamos de fazer. Bem, o que mais você sugere, chefe Shindai? Ela perguntou com entusiasmo, descartando o fracasso da floresta de cabeças em conseguir outra vitória. Bem, a próxima tribo mais próxima é a Águias Mortas. Ela é, ou foi tão forte quanto nós, mas agora somos 2 vezes mais fortes. Ele disse. Você pode forçá-los a se juntar a você, intimidá-los a desistir sem lutar? Ela perguntou. Shindai pensou um pouco. É importante que o maior número possível de pessoas permaneça viva? Ele perguntou. Bem, disse Aura. Nos disseram para não sermos mais cruéis do que precisávamos ser, e Lord Ains sabe o que é melhor, então. Acho que você poderia dizer que isso é importante, mas se alguém tiver que morrer, bem, então eles vão morrer. Por que você pergunta? Ela perguntou. Bem, eles são uma tribo gananciosa, eles eram os traficantes de escravos mais bem-sucedidos nas planícies, cerca de 6 em cada 10, pelo menos pelo meu palpite, dos escravos que entraram no Império sob a pedra, foram entregues por alguém da tribo da Águia Morta. Shindai explicou. Sim? Então? Aura disse. Então o comércio de escravos sofreu muito desde que as colinas Abelion ficou sob o domínio de seu mestre, e eles não estavam dispostos a lutar contra a teocracia Slane para se abastecerem. Isso significa que eles não alimentaram sua ganância até o nível de seu desejo. Se mostramos que as tribos podem se unir e derrotar a teocracia Slane, e que fazer isso lhes trará riqueza, eles se juntarão a nós. Shindai disse. Tudo bem, mas, e mais tarde? Você mesmo disse, nosso Senhor gosta de ordem, seria uma dor se eles tentassem desistir mais tarde, depois de conseguirem o que queriam. Aura disse, com aborrecimento evidente em sua voz. Bem, e se eles não puderem recuar sem se empobrecerem? Shava perguntou. Você quer dizer, como recuperar o dinheiro pelo qual eles foram pagos para lutar? Isso seria trapaça. Lord Ains não nos permite manchar o bom nome de Nazarick com algo tão mesquinho. Aura disse com orgulho. Não. Shava disse com um sorriso. Se as tribos estiverem unidas, mas o comércio não fluir para nenhuma tribo dissidente, então partir seria impossível para elas. O problema é, como lhes mostramos a riqueza que está ao nosso alcance? Shindai perguntou. Minha tribo não é rica, não somos pobres, mas também não somos ricos. Podemos cuidar disso. Aura disse com um sorriso muito largo. Isso é fácil, só preciso mostrar a eles o tesouro de Nazarick, e oferecer-lhes que trabalhem para nós. Sua riqueza é tão grande assim? Shindai perguntou. Você vem também, veja por si mesmo. Aura disse com um sorriso brincalhão que o lembrava muito de um gato arranhando um rato ferido.
Então por que não vamos atrás deles agora? Shava pode cuidar de tudo aqui até voltarmos. Shindai disse calmamente. Shava revirou os olhos. Tudo bem, marido, vá embora, e deixe-me lidar com a bagunça que estará acontecendo em minha direção em breve. Eu sabia que você entenderia. Ele disse com um sorriso sarcástico, arrancando dela um aruf descontente com os braços cruzados, e o nariz arrebitado. Ele riu, e pegou uma montaria morta-viva. Me siga. Ele disse, e fez o cavalo correr como se estivesse correndo contra o próprio vento. Enquanto Aura e Mare cavalgavam ao lado de Shindai em cavalos mortos-vivos, eles não puderam deixar de notar que seu companheiro parecia totalmente obsessivo com seu próprio cavalo morto-vivo. Ele ria, e acariciava o morto-vivo como se fosse uma criança com um cachorrinho novo. Ele estava, em duas palavras, extremamente feliz. Só 2 horas depois é que eles pararam em sua corrida mortal sobre os cavalos para que ele pudesse parar para preparar uma refeição, e se aliviar, pois eles escolheram satisfazer sua curiosidade sobre sua mudança de comportamento. Como é que você está tão feliz? Não quero ser rude má, mas eu não esperava por isso. Mare perguntou ansiosamente. Shindai riu enquanto inclinava o odre de água para trás, e bebia a água fria que trouxera consigo. É simples, é como estar na planície eterna. O quê? Aura perguntou. Oh, me desculpe, esqueci que você não cresceu nas planícies como os outros elfos negros. Ele limpou a boca, e enquanto guardava o odre de água, explicou. Nós que vivemos nestas planícies belas e agrestes, temos uma história. Depois de morrermos, se morrermos bem e corajosamente pelos nossos chefes ou pelas nossas famílias, os nossos espíritos voam para um lugar a que chamamos planície eterna, onde os deuses nos fornecem cavalos celestiais. Cavalos que nunca se cansam, nos quais podemos cavalgar para sempre. A felicidade para nós são falcões em nossos pulsos, a vitória atrás de nós, o vento em nossos cabelos, um bom cavalo abaixo de nós, e o campo aberto para cavalgar para sempre. Nós não somos as pessoas das cidades do norte ou do sul, seja sob a montanha ou fora dela. Nós somos os cavaleiros e senhores das planícies. Então, montando esta besta maravilhosa, este cavalo celestial que nunca se cansa, come, bebe, não tem medos, e que segue todos os comandos sem qualquer falha. De onde estou, vocês realmente são servos de um Deus. Se fosse possível dar isso a todos os elfos negros da planície, não tenho dúvidas de que toda a região passaria para você apenas por isso, apenas para experimentar a planície eterna na vida. Ele viu as expressões céticas em seus rostos enquanto pegava um pedaço de pão, e arrancava um pedaço dele, enquanto mastigava. Ele disse: Tudo bem. Não acredite em mim, mas é com isso que estou mais feliz. Qualquer elfo negro que se preze trocaria o domínio de uma tribo por um cavalo como este. Ele bateu firmemente na garupa da montaria morta-viva enquanto voltava para a cela. Mesmo a tribo da águia morta trocaria tudo por um suprimento destes, é uma pena que haja tão poucos deles. Shindai disse com um suspiro relutante. Aura perguntou. Quem te contou isso? Há mais? Shindai perguntou em estado de choque. Achei que estes certamente deveriam ser impossivelmente raros. Vivi nas planícies minha vida inteira. Se nossos lançadores de magia fossem capazes de produzir pelo menos um, tenho certeza absoluta de que o teriam feito. E isso é uma coisa rara e lendária que você foi capaz de fazer apenas alguns para fins de sua missão para seu mestre. Aura riu tanto que teve que segurar o peito, jogou os pés para frente, e balançou para frente e para trás na cela enquanto as risadas jorravam como água sobre as cataratas, enquanto Mare sorria nervosamente, e balançava a cabeça. Não, nosso mestre é um deus. Como dissemos, então isso é fácil para ele. Mare disse com sua voz baixa de sempre. Shindai só conseguia olhar. Sério? Você não está mentindo para mim? Você não está tentando me enganar? Ele perguntou. Foi apenas a expressão admirada e reverente que impediu Aura de ficar com raiva. Ela viu que ele estava simplesmente achando impossível acreditar, então quando sua risada parou ela disse: Não, nem um pouquinho, meu irmão está lhe contando a verdade. Isso é tão fácil para meu mestre que ele poderia fornecer um rebanho desses grande o suficiente para que cada tribo de elfos negros nas planícies não usasse mais nada além deles. Tudo o que ele precisa é de tempo, e um cavalo morto para sobreviver. Ele realmente é um deus. Shindai disse. Ele deve ser o mestre da planície eterna. Bem,
A maioria apenas o chama de Deus da morte, é claro que alguns o chamam de Deus da justiça, outros dizem Deus da guerra, outros de Deus da culinária, por alguma razão. E outros dizem Deus do comércio. Para mim, ele é apenas Deus, exceto o Deus das piadas. As pessoas nunca o chamam assim. Aura parou enquanto ponderava o último ponto enquanto coçava a cabeça. Não importa. Ela disse ao voltar à realidade. O importante aqui é que nos movamos, quero aqueles pássaros mortos. Águia morta. Shindai a corrigiu. Águia morta. Tanto faz. Ela disse com um encolher de ombros desdenhoso. Eu quero que eles sejam colocados sob sua autoridade hoje, se riqueza e cavalos mortos-vivos forem suficientes, tudo bem. Ela disse sem rodeios. Eles esporearam seus cavalos para uma corrida, rasgando o chão enquanto os cascos poderosos cravavam-se, e os impulsionavam para frente. Shindai uivou sua felicidade no ar, ele era como uma criança em sua alegria, e era pelo menos um pouco contagiante, para Aura, e Mare isso era apenas trabalho. Trabalho honroso que servia ao Supremo, mas apenas mais uma tarefa, mas a paixão de Shindai pelo que estava acontecendo era a verdadeira felicidade, e apesar de si mesma, eles o invejavam por isso, só um pouco. Os cavalos levaram 3 horas correndo em sua maior velocidade para chegar ao acampamento da Águia Morta, e quando o fizeram, descobriram que a tribo estava festejando depois de uma caçada muito bem sucedida. As fogueiras lançavam fumaça tão alto no céu, e em tal espessura que eles viram a evidência do acampamento a quilômetros de distância, muito antes de encontrarem a própria fonte. As grandes carroças das tribos mais mercantis dos elfos negros refletiam sua riqueza. As coberturas sobre suas carroças eram de linho, e não um simples tecido tosco que a maioria usava. Seus cavalos eram todos das melhores linhagens, com grandes frentes largas que mostravam grande força, e embora Aura e Mare pudessem ver que eles usavam couro como a maioria dos outros, este era claramente o mais bem feito que eles já haviam visto, com cores vivas, decorações, e de fabricação refinada. Provavelmente adquirido em um local estabelecido do que feito em movimento. Aproximar-se do grande acampamento foi bastante fácil, nas planícies abertas, exceto em alguns locais, as emboscadas eram relativamente raras, e a maioria caminhava ou cavalgava abertamente para onde queria ir. À medida que o trio se aproximava, eles diminuíram a velocidade dos cavalos para uma caminhada para se deixarem ver. Shindai estendeu as mãos ao lado do corpo, as mãos estavam abertas, e parecia que ele estava vindo abraçá-las. É claro que eles reconheceram o que era, ele estava mostrando que não carregava nenhuma arma para usar contra eles. Não havia dúvida de que ele tinha armas consigo, mas uma arma nunca estava em mãos a menos que fosse para ser usada, nem nunca estava longe, para que pudesse ser usada se necessário. No entanto, o fato de ele cavalgar sozinho, exceto por 2 crianças, deixou aqueles que o viam à vontade, e ele foi autorizado a se aproximar sem ser contestado. Ao fazerem isso, os olhos heterocromáticos de Aura e Mare criaram expressões imediatas de admiração e consternação, mas segundos depois disso, foram os cavalos que os 3 montavam que chamou a atenção. Montarias mortas-vivas nunca haviam sido vistas antes nas planícies, e seus próprios cavalos estavam claramente temendo a aproximação daqueles que o trio montava, aumentando ainda mais a sensação de status divino ou real que eles já possuíam. Traga seu chefe. Precisamos falar com ele. Shindai disse, sua voz ousada, alta e orgulhosa enquanto olhava para aqueles ao seu redor de seu cavalo. As contas que prendiam a base de seu cabelo ostentariam mais 3 para marcar seus triunfos até o pôr do sol, disso ele tinha certeza. Uma mulher saiu, esbelta como Chava, mas de pele bronzeada como a dele, com longos cabelos escuros que usava presos como todos, mas jogados para a frente, caindo entre os seios fartos. Na base ele notou as 4 contas que a marcavam como tendo 4 grandes triunfos. Seus olhos escuros encontraram os dele, ela era, em uma palavra, linda. Eu sou Hyla, chefe das Águias Mortas, quem é você para vir à minha tribo, e me chamar? Ela perguntou, e então seus olhos caíram para as 2 crianças elfas negras, e para as montarias impossíveis abaixo de todos eles. O que é isso? Ela perguntou, sua voz melodiosa e musical carregava confusão, admiração, e atitude defensiva, uma gama desconcertante de emoções, mas antes que ela pudesse dizer mais nada, Shindai desmontou, e deu um passo à frente com os braços abertos, e as palmas das mãos abertas.
Isso é mudança, chefe Hyla, o sinal das mudanças que estão por vir. Eu sou Shindai, da tribo Flecha Dourada, e trago para você os arautos da mudança. Sua voz tinha o orgulho e a confiança de um chefe de 9 contas, um homem de muitas vitórias e ações ousadas. Seus músculos eram tensos e fortes, e embora ela tivesse visto homens maiores entre outros elfos negros, ela nunca tinha visto um que parecesse tão absolutamente seguro de si, como se soubesse que não poderia perder. Mas por mais bonito que fosse, sua resposta realmente não respondeu a nada. Dou-lhe as boas-vindas em paz ao acampamento das águias mortas, mas não tenho ideia do que você quer dizer. Ela disse, pressionando por mais explicações. Sim, posso ajudar com isso. Aura disse com um grande sorriso enquanto descia do cavalo. Mare seguiu atrás, e eles se aproximaram do par. Eu sou Aura, este é meu irmão, Mare. Somos enviados do Rei Feiticeiro, o governante do Reino Feiticeiro, aquele que atualmente está em guerra com seus vizinhos, a Teocracia Slane. Isso atraiu sussurros abafados, e fofocas começaram a fluir enquanto os outros homens e mulheres da tribo começaram a se reunir e ouvir o que ela tinha a dizer. Então a questão é que meu mestre vai demolir parte da montanha do Império sob a pedra em breve, e ele vai marchar com um exército naquela direção para descer e lidar com a Teocracia Slane. Tenho algumas escolhas: você pode ficar fora do nosso caminho, você pode se juntar a nós, ou... Bem, realmente não há um ou. Em alguns dias meu mestre terá o Império sob a pedra como seus subordinados, ele já tem as colinas Abelion, e ele está esmagando a Teocracia Slane. Você sabe onde isso coloca os elfos negros das planícies? Aura perguntou. Cercados. Hyla e Shindai disseram em uníssono. Ela olhou para ele surpresa quando ele reconheceu a situação deles. Sim. Mas, a boa notícia é que meu mestre disse para prejudicar o menor número possível de vocês ao longo do caminho, então depois de conversar com Shindai aqui, pareceu uma ideia melhor unir as tribos em uma nação. Dessa forma vocês todos farão a mesma coisa, e quando nosso destruidor de montanhas, Gargantua, marchar por aqui, e o exército vier atrás dele, você não representará nenhum inconveniente para nós. Aura explicou casualmente. Hyla piscou, foi tudo o que ela pôde fazer. Ela olhou novamente para Shindai em busca de confirmação. Ela viu nos olhos dele a confirmação do que a pequena criança elfa negra disse. Ele escolheu elaborar. Quando eles chegaram à tribo Flecha Dourada, ele apontou para Mare. Derrotou a mim mesmo, e a 50 dos meus melhores, e ele fez isso sem nenhum esforço digno de nota. Esses cavalos impossíveis atrás de mim. Cavalgamos até aqui vindos da grande fonte de água a mais de 150 milhas de distância, e fizemos isso a 3 dedos do sol. Ah! O que são 3 dedos do sol? Mare perguntou curiosamente. É quanto tempo leva para o sol se mover. Hyla disse, feliz por algum tipo de distração. Mantemos um dedo nivelado com nós mesmos, cada dedo leva a mesma quantidade de tempo para percorrer, ou próximo o suficiente, de qualquer maneira. Então, quando fizermos a mesma coisa mais tarde, por mais dedos que ele tenha passado, é quantos dedos nos referimos para o tempo. 3 dedos equivalem a cerca de 3 horas. Você não sabe disso? Ela perguntou. Então sua boca se fechou. Você disse 3 dedos da grande fonte de água até aqui? Ela gritou em descrença. Sim, ele disse. Esses cavalos são mortos-vivos, correm a toda velocidade sem parar, não precisam de água, de comida, de descanso, e são muito mais fortes que os outros cavalos. Shindai explicou. Eles foram arrancados da própria planície eterna? Ela perguntou com admiração. A conversa de sua tribo aumentou de volume à medida que as pessoas ouviam a conversa. Não, aparentemente o mestre deles pode simplesmente fazer isso na quantidade que quiser, para quem ele quiser, com uma facilidade trivial. Shindai disse com uma voz que parecia alguém que já estava resignado a ser surpreendido o tempo todo. Ela olhou para ele com desconfiança. O que aconteceu com as outras tribos perto de você quando você as abordou sobre isso? Ela perguntou. A tribo Flecha Branca decidiu lutar. Eles perderam. Shindai disse. Aqueles que sobreviveram escolheram se juntar à minha tribo. A tribo do Clube Negro foi mais sensata quando viu o trabalho desses dois, e testemunhou o poder desses avatares das planícies eternas. Ele gesticulou para os cavalos. Atrás dele. Eles escolheram se juntar a nós de boa vontade.
Então agora é a vez da águias mortas. Hyla disse ameaçadoramente antes de perguntar. Quais os termos? A escravidão é absolutamente proibida, o comércio é aberto, os impostos são pagos ao rei feiticeiro, há alguns outros detalhes sobre como as leis são estabelecidas, mas seu governo é aparentemente próspero. Você ouviu alguma coisa sobre eles dos anões do Império sob a Pedra, ou com os mercadores da teocracia Slane? Certamente você ouviu alguma coisa. Shindai perguntou. Sim, mas ouço coisas muito diferentes. O que é verdade, e o que não é, eu não sei, tudo parece impossível, não importa de quem eu ouça. Ela disse infeliz. Por que não ver por si mesma? Aura perguntou. Como faço isso? Hyla perguntou desconfiada. Um momento depois, ela quase caiu para trás quando um buraco negro se abriu na sua frente. Por aqui. Aura disse, e entrou com um sorriso.